A paz do Senhor a todos, meus queridos amados. Vamos acompanhar hoje, mais uma vez, o dia 55, onde nós vamos ler hoje Deuteronômio, de 13 a 15. Vamos lá, então? Então vamos. Deuteronômio, capítulo 13. Contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou o amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhece, e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele, para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Mas vocês devem apedrejá-lo até que morra. Porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade. Comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês.
nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Desses vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer, essas, porém, são as azeite dos primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, e qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Capítulo 15. O ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento das dívidas, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão às muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Leis a favor dos pobres. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam seu coração nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre e vocês não lhe deem nada.
e ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Leis a respeito dos escravos. Se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor seu Deus o resgatou, por isso hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor seu Deus abençoará você e tudo o que fizer. Leis a respeito dos primogênitos do gado. Do seu gado e das suas ovelhas consagrem ao Senhor seu Deus todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que vocês moram. Tanto as pessoas impuras como as puras deverão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Esse vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Terminamos então mais um dia. Amanhã continuamos com o dia 56, com os capítulos 16 a 18. Vamos todos seguindo em frente até Apocalipse. A paz do Senhor a todos, tenham todos um ótimo dia. Fiquem em paz. Amém. Senhor Deus, faz-me fiel, santo e generoso. O teu nome é santo e digno de toda adoração. Hoje eu me coloco diante de ti, pedindo que o Senhor sonde o meu coração e remova toda semente de idolatria, toda inclinação a vozes que me afastem da tua verdade. Ajuda-me a permanecer firme, mesmo quando for tentado abandonar os teus caminhos. Que o meu coração seja totalmente teu. Ensina-me a viver separado deste mundo, com atitudes e escolhas que te honrem até nos detalhes mais simples. Que a minha vida reflita a tua santidade. Dá-me um coração generoso, compassivo, estenda a mão ao necessitado, que perdoe dívidas, que liberte os que estão presos. Assim como o Senhor me libertou, que também seja instrumento da libertação da vida de outros. Ensina-me a dar com alegria, a compartilhar o que eu tenho e lembrar tudo que vem de ti. Quero ser um canal da tua justiça, Senhor. Guia-me em fidelidade, santidade e compaixão. Isso eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.